2025 está chegando e se você já está se planejando para montar a sua lista de livros que você pretende ler no próximo ano, esse vídeo aqui ele é para você porque eu trouxe algumas dicas que você pode levar em consideração, pode ser uma ajuda na hora de selecionar esses livros. Na verdade, como você pode criar sua lista de leitura caso você esteja um pouco perdido, não sabe muito bem o que ler. Enfim, vou te dar algumas dicas aqui nesse vídeo de hoje, porque hoje eu fiquei pensando exatamente sobre isso. As fontes, as inspirações que eu posso tirar as minhas leituras. Primeiro, se você tem um objetivo de leitura, se você tem uma área de interesse, já é um ponto de partida, fica mais fácil na hora de selecionar quais livros você quer ler no próximo ano. Então essa vai ser a minha primeira dica. Defina as suas áreas de interesse, o que você quer conhecer, o que você quer aprender, qual o seu objetivo com a leitura. Leitura mais para entretenimento, para estudos, qual você vai se dedicar mais profundamente. Tente diversificar os gêneros, claro, se isso for do seu interesse. Então já vou aproveitar e fazer essa reflexão junto com vocês, até porque eu não defini completamente as minhas leituras para o próximo ano, somente as dos projetos. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. Eu acho ótimo projetos de leitura coletiva, clubes de leitura, porque a gente consegue dedicar mais tempo àquelas grandes obras. Aqui, por exemplo, nós temos 3 projetos. Primeiro, nós estamos lendo as principais obras do período maduro do Dostoiévski, então nós aprendemos juntos nesses projetos. Além disso, eu selecionei outros grandes clássicos da literatura mundial, então nós vamos ler aqui Dom Quixote, Grande Sertão Veredas, literatura nacional, grande clássico da nossa literatura, Pantagruel e Gargantua e Fausto, do Goethe. Então são leituras e experiências transformadoras. Voltando aqui para o assunto do vídeo, é interessante, no primeiro momento, a gente fazer essa reflexão. Ou seja, definir as áreas de interesse. O que você tem interesse? Eu gosto, por exemplo, de filosofia. Então, para o próximo ano, por exemplo, eu pretendo selecionar obras filosóficas para iniciantes, porque eu estou nessa fase. Eu devo selecionar algumas obras de filosofia, de história, por exemplo. É uma área que eu também tenho interesse, mas é uma área que eu não tenho domínio, não é minha área de estudo. Então tem muitos assuntos que eu tenho interesse, eu quero me aprofundar, lacunas também, para preencher nos meus estudos, para aprender. Pretendo fazer um plano de leitura organizando por períodos, para fazer mais sentido. Minhas áreas de interesse: filosofia, história, ciências, obras de divulgação científica, também é uma área de interesse. Os grandes clássicos da literatura. Também quero reservar livros de literatura contemporânea, ler obras que tratam de questões do nosso tempo. A primeira dica é exatamente essa: você definir as suas áreas de interesse, os assuntos que você quer aprender em 2025. Depois disso, a gente vai para uma próxima etapa, que é uma etapa que, por sinal, eu gosto bastante, que é a pesquisa bibliográfica. Então você vai procurar aqueles livros que tratam do seu assunto de interesse. Você pode fazer essa pesquisa através de palavras-chave, tanto no Google, como aqui no YouTube, em outras comunidades literárias, de modo geral, no Scoob, no Goodreads, fontes acadêmicas. Você pode, por exemplo, pesquisar obras tanto em ementas, então, por exemplo, a sua área de interesse é a história do Brasil e você quer uma obra mais acadêmica. Você pode procurar isso em ementas das melhores universidades. Através de uma palavra-chave você consegue achar, porque nessas ementas vai ficar discriminado tanto os conteúdos que serão trabalhados naquela disciplina, como também as referências bibliográficas que utilizam. E a partir dali você vai selecionar aquelas que te interessam e fazer a pesquisa se realmente aquele livro trata do assunto que você quer ler, quer conhecer, quer se aprofundar, quer estudar. Aqui eu estou dando exemplo de livros que você quer realmente aprender, estudar, se aprofundar num assunto. Esse é um caminho. Você pode também, através de palavras-chave relacionada ao assunto que você quer estudar, da sua área de interesse, procurar uma dissertação, né, sobre aquele assunto que você está pesquisando, e ao final você pesquisa também as referências bibliográficas. Lá você vai encontrar todos os livros que a pessoa pesquisou para desenvolver aquele assunto e você vai selecionar aquele que te interessa. Mas claro, depois que você selecionou esses livros, você vai ter que verificar se realmente ele trata daquele assunto que você quer se aprofundar. E através do sumário você já consegue identificar se tem realmente aquele assunto. Então aqui a gente está fazendo uma seleção bem mais específica para uma obra, por exemplo, de não ficção, em que você quer estudar, em que você quer se aprofundar. Então você não vai
gastar dinheiro para depois, no final das contas, perceber que aquele livro ele não trata do assunto que você queria estudar. Então você pode ver isso pelo sumário, ou você pode pesquisar no Google, ou você pode pesquisar nas comunidades literárias para saber o que as pessoas estão falando sobre aquele livro, se realmente fala daquele assunto. A partir daí você vai fazer essa sondagem, caso você ainda não tenha o livro, porque se você tiver aquele livro em casa, aí fica melhor ainda, né? Porque você pode fazer essa sondagem, essa inspeção em todo o livro, para ver se você vai selecionar ele para sua lista de leitura ou não. Então repare que aqui você está sendo bem assertivo nas suas escolhas de livros, de obras que você quer ler e que fazem parte da sua área de interesse. Então essa dica é para você que está procurando algo específico para se aprofundar, para conhecer, para estudar e que você vai dedicar mais tempo a esse estudo. Então requer uma seleção mais criteriosa, mais cuidadosa. Agora, claro que se você vai montar a sua lista de leitura, você pode fazer isso de diferentes formas. Você simplesmente pode pegar seus livros aleatoriamente na estante e aí você está mais interessado na surpresa de como vai ser a sua experiência com aquela leitura, com aquele livro, e não há problema nenhum nisso. Então são objetivos diferentes. Você simplesmente quer pegar o livro, abrir, ler e ver se gostou ou não, do que fala o livro e a experiência, né? As sensações, as emoções que você vivenciou ali com aquela história, principalmente obras de ficção. Beleza, você pode selecionar principalmente aqueles livros que já estão há um bom tempo parados na sua estante. Mas o que eu quero reiterar aqui é que vocês façam um projeto pessoal ou de livros que já estão há muito tempo parados na sua estante, ou inúmeros outros projetos e desafios que você pode criar na sua lista de leitura para deixar a experiência ainda mais prazerosa. E eu gosto desses dois momentos. Para mim, essas duas experiências, elas são prazerosas. Tanto a leitura para estudo, em que eu demoro 3 meses ou até mais numa leitura, que me aprofundo, em que eu estudo, que eu faço pesquisa, como também aquela leitura que simplesmente eu quero pegar, não quero nem saber do que se trata, eu também não quero marcar, eu só quero pegar, ler e viver aquela experiência. Então, leituras prazerosas da mesma maneira, com objetivos diferentes. Então, resumindo essa última dica, é você fazer um projeto de leitura, um desafio literário, caso isso seja do seu interesse. Isso aqui é caso funcione para você, se você tem interesse, se você gosta da ideia. Você pode também criar a sua lista de leitura, essa é muito boa e eu gosto muito de fazer, a partir de livros que você leu, porque sempre tem aquele livro que vai trazer várias referências de outros autores, de outras obras, de grandes obras, também de filmes, artes no modo geral. Então eu gosto muito de pegar essas referências. Esse ano eu li 2 livros, para mim foi um deleite, porque era uma enxurrada de referências, grandes obras, grandes autores, e eu não deixo passar. Eu crio a minha lista, inclusive só com esses 2 livros, que foi Faca, do Salman Rushdie, apesar de ser uma história bem pesada, ele também conta a sua experiência de vida, e eu não perdi a oportunidade, eu fiz essa lista de livros. Outro livro que eu li, e a lista foi enorme, foi esse aqui. O Encontro Marcado. Eu estou falando só desses 2 livros, né? Faca, do Salman Rushdie, e O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, porque a lista era imensa. Mas claro que outras obras também fizeram referências, sempre tem. Então eu faço anotações. Por exemplo, essa lista aqui foi só de Fernando Sabino, foi só desse livro. Então, ele aqui menciona Flaubert, Madame Bovary, que eu li esse ano, mas já que eu li esse ano, por exemplo, posso pegar uma outra obra dele, então já me lembra grandes autores que eu quero ler. Gargantua ele menciona, ano que vem nós vamos ler Pantagruel e Gargantua, Guy de Maupassant, Gorky, A Montanha Mágica. Ele menciona, por exemplo, Van Gogh, e aí a gente pode fazer o quê? Ler a biografia do Van Gogh. Então assim você vai montando a sua lista literária, porque só tem preciosidade nessa lista. Menciona Kafka, André Gide, Dostoiévski, Mayakovsky, Dom Quixote, Pablo Neruda, Garcia Lorca, Hamlet do Shakespeare, Machado de Assis, Proust, Ulisses, Henry James, Stendhal, Kierkegaard, Gertrude Stein, Guerra e Paz, Pirandello, Baudelaire, dentre outros que estão aqui nessa lista que eu mostrei para vocês. Então assim, lendo apenas um único livro, você já sai com uma lista de leitura impecável. E ao ler essas obras, com certeza, você vai ter uma transformação como leitor. Qualquer referência que a obra faz, eu destaco. E ao final, eu vejo todos os meus destaques
então já tem ali a lista praticamente pronta, só coisa boa. Então essa é uma maneira que eu gosto bastante e faço para escolher as minhas próximas leituras. Eu gosto também de selecionar livros a partir daquelas listas famosas, 1001 livros para ler antes de morrer, de livros e autores premiados. Então eu gosto de ver as premiações, Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Goncourt, dentre outros. Eu gosto de dar uma olhada, ver o que me interessa. É uma maneira também de ver o que tem sido publicado. Eu fico curiosa também para saber por que ele ganhou, se realmente é tudo isso, e aí tiro minhas conclusões. É também uma maneira de conhecer novas obras. E a última dica para vocês aqui desse vídeo, para você que não sabe muito bem como criar sua lista de leitura, você pode fazer isso, por exemplo, pegando recomendações de outros leitores que tenham o estilo literário parecido com o seu. Você pode, por exemplo, aqui no YouTube, pegar recomendações de livros, daquela lista dos melhores livros que a pessoa leu em determinado ano. Isso é interessante porque ao final daquele ano de leitura, a pessoa ela vai fazer um balanço de quais foram as melhores. E a partir daí você vê se realmente o assunto é do seu interesse, faça pesquisa também, veja outras opiniões e no final das contas você toma a sua decisão. Enfim, você é capaz de avaliar qual livro vai ser adequado para a sua experiência de leitura, para os seus interesses. E é interessante porque a produção de conteúdo relacionada aos livros, ela é variada, ela é diversificada. Você também pode levar isso em consideração. Por exemplo, eu quase não leio fantasia, mas se eu fosse selecionar obras de fantasia, então vou procurar, por exemplo, alguém que fale sobre clássicos da fantasia, grandes obras da fantasia, fantasia mais voltada para o público adulto e por aí vai. Então você pode fazer essa seleção e que ela não fique distante do seu gosto literário. Você pode procurar aquela que tem o gosto literário parecido com o seu. Então é isso, pessoal. Essas são algumas dicas para você que quer criar a sua lista de leitura para o próximo ano e ainda não se decidiu, não sabe muito bem por onde começar. E não esqueça, deixe aqui nos comentários como que você faz para criar a sua lista de leitura, deixe as suas dicas aqui também, suas recomendações, quais são as suas áreas de interesse. Eu ainda vou selecionar a minha lista de 12 livros para ler em 2025. As minhas leituras de 2024, elas vão encerrar no dia 23 de dezembro. Provavelmente vai sair depois dessa data, ou seja, vai sair em breve. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Obrigada pela companhia e até mais.